quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, é a acrópole da esperança cristã. A segunda vinda de Cristo é certamente o pináculo de todas as doutrinas cristãs. A segunda vinda de Cristo é a consumação da história. A vinda de Cristo vai ser o último e o mais retumbante capítulo da história da humanidade. Esta verdade, ela está fartamente documentada nas Escrituras. No Velho Testamento, há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo. No Novo Testamento, todos os livros tratam desta gloriosa doutrina, exceto Filemão, 2ª e 3ª de João. Todos os demais livros do Novo Testamento reverberam esta verdade gloriosa. Portanto, é muito importante entender que Jesus voltará. E como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Lá em Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, quando os discípulos estavam olhando para as alturas, diante da ascensão do Senhor Jesus Cristo, o anjo aparece e pergunta para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, voltará, descerá entre nuvens, do mesmo jeito. Ele não mandará um arauto, ele pessoalmente virá. Será uma vinda pessoal. Mas a Bíblia diz que a sua vinda será também visível. Diz Apocalipse 1:7, que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Será uma vinda notória, pública, absolutamente irrefutável. Mas em terceiro lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será audível. Vai ser ao soar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Ele descerá dos céus com grande glória e poder, no séquito dos anjos e dos remidos que virão com ele em glória. Isso vai ser não só notório, mas audivelmente notório. Mas ainda em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Diz o apóstolo Paulo que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser, diz o Senhor Jesus Cristo, como um relâmpago que risca os céus do oriente para o ocidente. Vai ser com esta rapidez que o Filho do Homem descerá dos céus com grande glória e poder. Mas ainda, em quinto lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será inesperada. Vai ser como ladrão de noite. Não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum, como qualquer outro dia. E ele virá inesperadamente, quando os homens não estão aguardando e esperando que ele volte. Sexto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será também inescapável. É como uma mulher grávida que precisa dar à luz. E desta mesma maneira que uma mulher grávida vai dar à luz, inescapavelmente o Senhor Jesus Cristo virá, e virá para buscar a sua igreja, para reinar com ela para sempre e sempre e sempre. Sétimo e último lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa e gloriosa. Ele virá em glória, ele vai se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai entregar o reino ao Deus o Pai, para que ele seja tudo em todos. E então haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos com ele, reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Esta doutrina gloriosa, irmãos amados, entretanto, é uma doutrina que tem sido atacada frontalmente pelos ímpios, porque eles não gostam dessa doutrina, eles não gostam desta verdade, porque esta verdade diz que a história não está nas mãos dos homens, nem dos poderosos, nem dos sábios, nem dos cientistas. A rédea da história, ou as rédeas da história, o volante da história está nas mãos do Senhor, e é Ele quem vai consumar a história, e Ele quem vai julgar as nações. Então, Pedro vai tratar deste assunto. Eu peço que você, com a Bíblia aberta comigo, considere este assunto. Primeira coisa que Pedro começa dizendo é o seguinte: amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Claro, a primeira nós temos aí na nossa Bíblia, então é a segunda mesmo, e essa que você está lendo comigo. Em ambas, diz ele, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, Pedro me dá um descanso muito enorme no coração. Ele está dizendo o seguinte: quando você vier para a igreja, não venha toda vez que você vier com a expectativa de que o pastor vai pregar coisa inédita. Não vai.
O pastor vai pregar para você aquilo que você já sabe. Vamos recordar aquilo que nós já sabemos. Nós vamos trazer à memória esclarecida de vocês aquilo que vocês já têm conhecimento. Verdades que precisam ser ditas e repetidas, e repetidas, e repetidas, e repetidas de novo. O que Pedro vai nos informar, no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é que essa doutrina da segunda vinda de Cristo não é nova, não é inédita. Ele não está criando isso, ele não está inventando isso. Ele está ancorado naquilo que os profetas pregaram sobre a segunda vinda de Cristo. Os profetas trataram deste assunto, mais do que da primeira vinda. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo também, enquanto aqui esteve, ensinou sobre a sua segunda vinda. É só você perceber o chamado sermão profético de Jesus, que está em Mateus 24 e 25, onde ele diz que, quando perguntado para ele, mas Senhor, quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele diz: vede que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, pestilências, o amor de muitos se esfriarão, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas também esta verdade gloriosa foi pregada pelos apóstolos. O apóstolo Paulo trata dessa matéria, o apóstolo Pedro trata dessa matéria, o apóstolo João trata dessa matéria, e este assunto está fartamente trabalhado pelos profetas, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: há uma unidade das Escrituras. Nunca aceite essa ideia que alguns querem levantar aí: o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, é o Deus da guerra. O Deus do Novo Testamento é o Deus de amor e o Deus de graça. Pedro diz: não, o Velho Testamento e o Novo Testamento estão unidos com o mesmo propósito, tratando das mesmas verdades. Aqui no Velho é um botão, aqui no Novo é o fruto maravilhoso e doce da graça, mas a palavra de Deus é una, quando se trata, sobretudo, da segunda vinda de Cristo. Então, vejam comigo, por gentileza, no versículo 3, que ele começa então a mostrar porque os ímpios não gostam desta mensagem, e eles querem destruir esta mensagem. Olha o que está acontecendo, verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Primeira coisa que Pedro está dizendo é o seguinte: os falsos mestres virão quando? Nos últimos dias. O que são os últimos dias? Isso é um termo técnico. Não são os últimos dias que vão preceder imediatamente a segunda vinda de Cristo, mas os últimos dias é um período que abrange da primeira à segunda vinda. Nós já estamos nos últimos dias, e é por isso que o primeiro sinal que Jesus Cristo disse que deveríamos observar com respeito à sua segunda vinda: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Agora, a primeira coisa que Pedro está nos informando é o seguinte: se a doutrina está errada, a vida está errada. O verso 3 diz que eles vêm com seus escárnios, eles são escarnecedores, e vêm com seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Por que isso? Porque a teologia determina a ética. Ninguém pode ser um herege e ao mesmo tempo ser santo. Não se pode ter uma doutrina errada e ter um comportamento certo. Se a doutrina está errada, o comportamento é errado. É por isso que os falsos mestres têm uma teologia ruim e têm uma ética ruim. Agora, qual o problema desses falsos mestres? Vamos entender que Pedro está tratando da segunda vinda de Cristo. Então, qual o problema deles? Qual o erro deles? Qual a falsa doutrina deles? Versículo 4, compare comigo aí, dizendo: o que eles estão dizendo? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Notem vocês que o ensino dos falsos mestres é: que coisa, que bobagem esse negócio de segunda vinda. Isso não existe. Isso é fantasia. Isso é quimera. Isso é utopia. Isso não vai acontecer. Isso aí é uma invenção. Essa expectativa, essa esperança é vã. Isso não tem sentido, ele não volta não. O grande problema aqui, irmãos, é que os falsos profetas põem em xeque
a veracidade da palavra de Deus. Eles colocam em xeque a credibilidade da palavra de Deus. Eles estão dizendo que o que Deus disse na sua palavra, as promessas que Ele fez, são vazias, não são dignas de confiança. Então, percebam vocês que os falsos mestres estão fazendo uma leitura errada das Escrituras e fazendo uma leitura errada da história. Como é que Pedro vai encarar, como é que Pedro vai entender esses falsos profetas? Como é que Pedro vai fazer essa leitura? Veja comigo o versículo 5. Porque deliberadamente esquecem, então preste atenção aqui, os falsos mestres não têm esquecimento por falta de memória. Aliás, o ateísmo não é uma questão intelectual, o ateísmo é uma questão moral. Os homens rejeitam a verdade, sufocam a verdade, tentam afogar a verdade, porque eles não querem mudar de conduta. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa vive uma vida errada, ou ele se arrepende, ou ele muda a teologia dele, para justificar o seu comportamento errado. Como eles não querem mudar de vida, como eles querem viver nas suas paixões, como eles querem viver nos seus devaneios carnais, como eles não querem se arrepender, então eles começam a dizer, não, então não vai ter juízo, porque se tiver juízo eu estou encrencado, então não tem juízo, então não tem segunda vinda, então não tem eternidade, então não tem céu, então não tem inferno, para justificar o comportamento moral desviado e desregrado que eles vivem. Mas Pedro está dizendo o seguinte, eles têm um esquecimento deliberado. Eles não são honestos intelectualmente, o problema deles é moral. Bom, qual o argumento que Pedro vai usar para refutar esse esquecimento deliberado dos falsos mestres? Pedro vai citar 3 coisas. Primeiro, Pedro vai dizer que esse mundo foi criado pela palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. Pedro vai dizer, o mundo foi criado, e criado pelo poder da palavra de Deus. Aí notem comigo, que no versículo de número 6, ele vai dizer a segunda coisa, esse mundo foi julgado e pereceu no dilúvio, pela palavra de Deus. Terceiro, olha comigo por favor, versículo 7, ele diz que esse mundo que já foi julgado no dilúvio, pelo poder da mesma palavra que criou o mundo, também vai passar por um outro julgamento, o julgamento final, do juízo final, e esse mundo vai passar pelo fogo de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então preste atenção no que Pedro está dizendo. Se os falsos mestres vêm para colocar em xeque a credibilidade, a integridade da palavra de Deus, Pedro está dizendo para eles, olha, pois bem, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é confiável, vocês estão dizendo que a palavra de Deus não merece confiança, pois entenda uma coisa, o mundo foi criado pela palavra de Deus, o mundo foi julgado no dilúvio pela palavra de Deus, e o mundo será julgado no juízo final pela palavra de Deus. Oh, irmãos, a palavra de Deus é viva, ela é eterna, ela é poderosa. Podem os homens se levantar, podem os críticos se levantarem, podem os céticos se levantarem, podem as fogueiras arderem, e a palavra de Deus, sobranceira vitoriosa, prosseguirá a sua marcha. Ninguém pode destruir a palavra de Deus.